Lucas é engenheiro de dados, trabalha na Indicium, iniciou em 2022 através do programa de treinamento Lighthouse e hoje ele é Tech Lead. Então, liderou vários projetos, tem experiência com diversas ferramentas, além de muitas certificações no currículo. Lucas vai estar apresentando aí para a gente um pouco da sua experiência. E, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para levantar a mão, tirar dúvidas, eu levo o microfone até vocês. E pessoal que está em casa também, quiser fazer pergunta no chat, a gente vai conseguir trocar ideias juntos, tá bom? Bom evento para todos. Boa noite, pessoal. Tem uma pergunta que eu ia fazer, acabou invertendo a ordem das palestras, né? Mas, quer dizer, que eu queria fazer e não ia fazer sentido, mas agora faz. Quantos de vocês usam o DBT no dia a dia? Só por curiosidade. Entendi. Muita gente dá indício, né? Então acaba que é meio... Mas eu vi que o pessoal também tem algumas pessoas de fora que não usam e algumas que usam, enfim, então interessante, bom para saber. Enfim, a palestra é sobre os fundamentos para uma plataforma de dados sólida, né? Então a gente quis falar um pouco mais além da parte do DBT, né? Da parte de transformação e o resto, o que vem antes, para poder fornecer uma base para o que vai acontecer com o DBT. Então a gente vai passar por esses 4 tópicos. Usar o DBT não garante isso, né? Essa plataforma de dados sólida. A segunda é por que pipelines de dados quebram. Vou passar um pouquinho sobre isso. Construindo uma plataforma de dados sólida. Evite soluções improvisadas. E depois eu vou concluir e abrir para perguntas. Então, usar o DBT não garante uma plataforma de dados sólida. É interessante falar isso porque muitas vezes a gente olha uma ferramenta como algo mágico, mas não é exatamente assim, né? Então, eu abro esse slide assim, com os usos errados, entre aspas, do DBT. Eu boto entre aspas porque DBT é uma ferramenta muito boa, então acho que só de estar usando já é um grande avanço, vamos dizer assim. Mas ainda assim, usando DBT, tem coisas que não são muito boas de se fazer, né? Começando com modelos mal construídos, né? Então, passando por alguns projetos, principalmente por ser uma empresa de consultoria, né? A gente acaba pegando projetos em andamento, então acaba pegando modelos que têm claramente problemas, assim, né? Muitas vezes tem ali uma capacidade técnica, né? O pessoal não aprendeu a usar direito a ferramenta, eles simplesmente foram talvez na hype e acabaram não conseguindo aplicar as melhores práticas. Tem uma questão ali de muitas vezes não ter grandes trocas com o time de negócios, então acaba que tem falta de regras de negócio ali na modelagem. E também tem uma questão que acaba acontecendo bastante, que são modelos que são muito complexos para a finalidade deles, né? Então, acaba rolando essa... muito over-engineering, né? Muita coisa sendo feita para pouco resultado no final, acaba complicando tudo ali, né? O segundo ponto são referências hard-coded, né? Então, o DBT a gente usa ref, né, para referenciar os modelos, mas não só assim ele vai executar, a gente pode executar também referenciando outras tabelas com o nome delas, né, botando ali o database, esquema, o nome da tabela, e ele vai executar normalmente. Então, isso é uma coisa também que está lá na documentação, enfim, é claramente dito para não ser feito, mas dá para fazer, e com isso pode surgir alguns erros que não é fácil de ver, assim. Então, pode executar o comando é dbt run, rodar aparentemente ok, e surgir um erro muito esquisito ali que pode ter a ver com isso. Na terceira, eu botei tipo de materialização incompatível, né? Então, se tem alguma execução ali de um DBT que vai ser executada várias vezes, isso uma tabela grande, né, e uma materialização
e materializar aquela tabela de fato, aquilo pode ser uma coisa que vai gerar um custo alto, que não vai fazer sentido, que poderia ser um tipo de materialização incremental, efêmera, enfim, alguma outra coisa. Então tem que se ligar com o tipo ali da materialização. E a última, eu botei um subdimensionamento da infraestrutura, né? Então, até estava conversando com o Toscani antes ali sobre isso, assim, tem várias formas de ver isso, mas eu coloquei aqui mais num sentido de, por exemplo, né, temos um warehouse que está sendo usado para tudo, né? Está sendo usado para o usuário do BI, né? Fugiu a palavra, renderizar ali os dados no BI para fazer query no Data Warehouse. Então, um Data Warehouse só, muitas vezes, não necessariamente, ele pode ser grande até, mas não necessariamente vai ser ok, porque tu vai estar executando tudo nesse mesmo warehouse, vai acabar gerando ali uma confusão na hora de, depois de fazer ali olhar os custos, por exemplo, ou até o simples fato de estar executando muitas coisas em conjunto e travar, né, uma query, ou travar ali o próprio BI. Né? Então, a gente precisa também fazer um dimensionamento correto, né, dessa parte computacional. Não é porque está na cloud que necessariamente vai ser tudo muito escalável automaticamente. Né? Por que os pipelines de dados quebram? Tem um zilhão de motivos, né? Não dá para falar assim, quebra por causa disso ou daquilo. Tem infinitos motivos para acontecer. Eu botei aqui do lado algumas coisas que têm me dado mais dor de cabeça assim, nos últimos meses. Entradas manuais, assim, esse é algo que acho que as pessoas, imagino, eu não sei, que não seja muito bom de trabalhar, assim, como fonte principal de dados, né? Eu não estou falando um depara ou coisa do tipo. Estou falando que são dados crus para as marts e a gente precisa desses inputs manuais. Então, cara, isso não é bom, né? Porque, enfim, Excel, uma planilha, dá para mexer em qualquer coisa ali, não tem uma estrutura muito bem definida, né? Enfim, tem tanta coisa para acontecer, dá para acontecer numa planilha que não dá para prever isso num pipeline de dados, né? Então, o primeiro ponto ali seria esse. O segundo, código espaguete. Tem muitas vezes as pessoas escrevem código para resolver um problema pontualmente. E isso acaba se replicando por uma questão de tempo, de vez em quando, ou de falta de mão ali, né, para fazer. E aquilo acaba virando algo que se torna um código de produção, né? Estamos dependendo daquilo para poder alimentar ali dashboards de produção. Agora, quando dá algum problema, né? É muito difícil de entender, ou quando a gente quer introduzir melhorias, ou enfim, tem diversos motivos para a gente escrever um código melhor e ao invés de só solucionar aquele problema pontual ali de uma forma mais simples, vamos dizer assim, acaba não sendo muito escalável, né? E outro ponto ali é os pipelines que são costurados manualmente, tá? E por incrível que pareça, existe isso, existem empresas muito grandes assim, um pipeline de dados que ele não está muito bem definido, vamos dizer assim, ele está sendo chamado por várias ferramentas, né? Eu vou dar um exemplo prático, assim. Então, tem uma empresa que eu estava alocado ali, que ela recebe arquivos pelo Lambda, e aí o Lambda vai chamar um glue job, aí o glue job vai chamar um dbt job, e ele não tem o retorno do dbt job, então ele nem sabe qual foi o status do job que ele rodou. Então é uma coisa que ele é muito frágil, né? Ele está sendo costurado com código e a parte de observabilidade também fica bem ruim ali, porque cada uma dessas ferramentas vai ter o seu próprio log, vai ter o próprio lugar bem específico para poder olhar ali o status. Então acaba sendo um fluxo bem obscuro ali e também frágil, né, entre essas tarefas que compõem no final um pipeline de dados. Né? Construindo uma plataforma sólida. Então, coloquei aqui algumas coisas que claro, né, tem diversas coisas que poderiam ser postas aqui, mas eu coloquei coisas que eu ultimamente tenho visto que
que faz bastante diferença, né, na hora de desenvolver uma plataforma sólida. A primeira é um desenvolvimento ops-driven, né, um desenvolvimento direcionado à operação ali. Então, desde o início, é interessante que a gente coloque alertas, que coloque testes, que já atribua ferramentas de observabilidade, porque para não ter que chegar num dia e ser avisado que os dados do dashboard não estão atualizados, porque, né, sendo avisado ali pelo usuário final que os dados não estão atualizados porque quebrou o pipeline, né? Muitas vezes tu nem vai saber que quebrou, porque não teve nenhum alerta, tu não consegue ver isso de uma forma muito fácil, então é uma coisa que é muito, muito bom ter desde o início para não ter nenhum problema tanto com o cliente e também para conseguir evoluir aquilo, né? Porque se a gente não tá armazenando esse tipo de dado, né? A gente não, por exemplo, sei lá, a infraestrutura pode estar rodando tudo sempre muito no limite, mas se a gente não está vendo aquilo, a gente só vai saber na hora que quebrou, né? Então, poder ter um histórico ali de quais foram os problemas e tirar algumas conclusões com base nisso, né? A gente está falando de dados, então a gente também tem que usar os dados para a gente trabalhar tanto na parte de desenvolvimento também, né? A segunda bolinha ali, eu coloquei várias siglas, mas elas são todas relacionadas às boas práticas de desenvolvimento de software. E a gente acaba também usando na engenharia de dados, que né, bebe muito ali também da engenharia de software. Mas o primeiro ali é manter o dry, né, que é manter, não repetir, não se repetir, vamos dizer assim, né, utilizar funções, enfim. O segundo é manter as coisas simples. O terceiro ele fala sobre não manter coisas no código que não serão utilizadas, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo um comentário ou de vez em quando até um arquivo ou vários arquivos. Então, né, eu trabalho num projeto que tem um boilerplate, assim, um repositório que é usado em diversas situações, que quando tu começa o repositório ele já tem vários exemplos e tem várias áreas que acabam carregando esses exemplos para o resto da vida. Assim. Então tem, sei lá, centenas de arquivos inúteis e que rodam cada vez que tem um sistema de provisionamento de recursos na cloud que roda, ele também acaba passando esses arquivos lá para o S3. Enfim, então são arquivos inúteis e acaba até confundindo quando tu vai abrir o repositório, né? Tu quer procurar alguma coisa e aí tem um monte de código que nem está sendo utilizado. Então, enfim, são várias coisas ali sobre essa questão de boas práticas em desenvolvimento de software. Né? E o último, eu coloquei um framework adequado. Né? Ali eu dei nome, botei, né, 3 coisas que eu gosto muito, uso no dia a dia. Então, uma delas é uma linguagem de programação que dá para fazer tudo com ela, né? E é uma linguagem bastante usada, o Python. DBT, Airflow e um Data Warehouse baseado em cloud. Né? Então, eu acho que são 4 coisas que são muito boas para começar, porque não são difíceis, né? Ao menos, claro, né? São coisas que, na verdade, assim, difícil ou não é relativo, mas todos são muito bem documentados, tem muitos cursos, tem muitas empresas que prestam treinamento com todos eles, então são coisas que têm um conhecimento acessível, né? E dali, e tu consegue começar rápido, né? Por tu ter bastante conteúdo e depois para escalar é infinito, né? Então a gente consegue começar pequeno e depois ir para o tamanho que for, né? Pode conectar, pode fazer isso para qualquer enterprise aí que vai funcionar bem. Um outro tópico é evite soluções improvisadas. Eu coloco aqui não inventar a roda, né? Reinventar a roda, porque tem muita coisa que já existe, funciona bem. Não tem por que a gente recriar, né? Não faz sentido. O primeiro exemplo é um orquestrador de SQL. No DBT ele já faz muito bem isso. A gente pode tentar fazer né? Não vou ser chato e falar para ninguém, não, né? Nunca vai dar para fazer algo melhor que o DBT. Com certeza, né? Pode dar para fazer, mas, cara, o DBT está há muitos anos no mercado, teve grandes investimentos, já iterou várias versões ali. Open source, eu não consigo ver um motivo não lógico para não usar, sabe? É uma coisa que está aí, né? E SQL nem precisa falar, né? É um script que está, sei lá,
50 anos, não sei quanto tempo, mas é uma coisa que é um padrão, né? Então, na minha opinião, assim, o DBT é algo que já está bem solidificado e que não teria muito o porquê criar algo parecido, né, sendo que ele já existe. Mesma coisa para um orquestrador de tarefas, né, algo que foge um pouco um pouco mais fora ali, né, só de orquestrar os scripts de SQL. O Airflow é um padrão também para isso, né? Então a gente consegue, a gente tem vários conectores ali, ele é baseado em Python, então é muito fácil de escrever algo novo, de provisionar, enfim, é o padrão da indústria, né? Quando a gente fala em orquestração de pipelines de dados. E também ambos, né, são modulares e baseados em Python, infinitamente escaláveis, né? Então isso tanto para o Airflow quanto para o DBT, né? O DBT também a gente costuma trabalhar bem modularizado, né? A gente vai criar um modelo para cada função específica ali, né? Para cada uso específico. O outro deles é o software de código aberto, né? Eu não vejo hoje em dia também porque a gente, a não ser que tenha algum uso muito específico, né? A gente estava falando agora há pouco sobre SAP. SAP, por exemplo, já é um pouco mais difícil de conseguir um conector para o SAP. Então, ok, usar uma ferramenta paga, vai acabar pagando caro, mas ok, pode usar um Fivetran, alguma coisa da vida, mas tem muitas coisas muito simples que não tem grandes motivos para ir para uma ferramenta fechada e acabar sofrendo um lock-in depois. Então, usa um software de código aberto e muitas vezes, inclusive, para uma solução personalizada, tu até consegue criar algo com base naquilo, né? Teve um projeto que eu acabei criando algo que era, inclusive, para o SAP também. Ele estava conectado a uma API OData e eu parti de um SDK do Singer, que é em Python. Então, assim, já estava um passo à frente ali. O Singer ele já tem muita coisa para tu tomar como base, né, para tu ter ali um log legal e conectar depois numa saída, né, num target que eles chamam. Então, assim, tu já está um passo à frente quando tu começa com algo open source, né, na minha opinião. Eu coloquei ele foco no problema, né, que parece similar, né, parece a mesma coisa a gente focar na solução ao invés de focar no problema. Mas eu digo que focar no problema acaba sendo melhor do que simplesmente focar em solucionar aquele problema, né? Ou, no caso, focar na solução. Porque quando tu foca no problema, acaba que muitas vezes você consegue uma solução mais ampla, mais modular, mais bem feita do que simplesmente, vou resolver isso aqui, né? Então, quando tu acaba vendo só na solução, acaba ficando meio bitolado muitas vezes e acaba fazendo algo que não tem depois muita reutilização e talvez não seja tão eficaz quando tu já pensar no problema, que pode ser até pode ser que haja um problema futuramente muito parecido com aquele, então tu acaba conseguindo mais de uma solução no mesmo naquele mesmo software, naquela tarefa, né? Para concluir, eu coloquei assim, né, manter simples, porém eficaz. Uma plataforma de dados que é sólida, ela não depende só de boas ferramentas, né? Como eu disse no início, o DBT, por exemplo, ele não é uma solução completa falando em plataforma de dados, né? Mas ele é uma parte, sim, essencial, na minha opinião, para isso. Ele facilita muito, muito a vida de quem trabalha com modelagem de dados e precisa orquestrar, né, uma série de scripts SQL. O primeiro bullet ali eu falei fonte de dados confiáveis, isso sempre vale a pena a gente ir atrás da fonte de dados de fato, né? E não depender o mínimo possível de entradas manuais, né? Então, é algo também que vai fazer que o pipeline no final fique mais robusto, porque, como eu disse no início, uma entrada manual acaba por si só sendo muito fácil de quebrar o pipeline, né? Acaba tendo uma alteração que o provedor de dados fez, que, sei lá, exemplo clássico assim que já aconteceu comigo. Uma coluna de vez em quando tem um caractere a mais, outra a menos, e isso acaba quebrando ali um pipeline de dados, ou acaba inserindo uma imagem no meio do Excel, uma coisa que também que não estava prevendo no pipeline e quebra. Então, assim,
é infinitas coisas que dá para fazer numa planilha, né? Então, o interessante é a gente, né, aí conversando com o cliente, se teria alguma forma de conectar direto nessa fonte ao invés de depender de alguma planilha. Ter um ferramental sólido também vai fazer com que a gente consiga entregar isso, né? Quando a gente usa ferramentas e SDKs, bibliotecas que já estão há bastante tempo no mercado, de preferência open source, a gente consegue entregar aquela solução em um menor tempo e com qualidade, né? Porque já é algo que já vai ter uma base ali por trás daquilo. E o último, eu coloquei ali ler a documentação, né? Read the Docs, inclusive, é um software também que ele é usado para criar documentações, mas coloquei a frase ali, está escrito na documentação é porque o desenvolvedor achou que você deveria saber. Então, está usando aquela ferramenta, está usando aquela biblioteca, aquela SDK, lê a documentação. Muitas vezes não, com certeza vai fazer a diferença total e se você não for ler a documentação, vá atrás de um treinamento, né, com alguma empresa que, né, presta treinamento, ou uma consultoria, enfim. Não é uma boa ideia simplesmente tentar inventar, usar uma ferramenta sem saber absolutamente nada sobre ela. Principalmente se vai aplicar isso num cliente, né, numa empresa. Até desenvolvedor adora isso, né? É meio recursivo, mas eu li uma documentação sobre como apresentar um meetup na documentação do DBT. Eles têm, inclusive, isso. Então, eles são a documentação deles é muito, muito boa, além de esteticamente até bonita, que, né, para quem é chato como eu, gosto de ver um negócio bonito, ele está bem escrito e é bonito. Então, assim, cara, é essencial a documentação. E vou abrir para perguntas. Até fiquei pensando agora, eu deveria ter parado cada slide, talvez ter feito perguntas, mas se vocês quiserem que eu volte para algum também, para, né, pegar uma ideia aí, é interessante. Mas vou abrir para perguntas e perguntas online também. Boa, pessoal. Vamos agradecer aí o Lucas pela palestra. Perguntas ou compartilhamentos, né, de informações e experiências. Lucas, eu queria saber, por exemplo, falando ali dos maus usos e das pipelines de dados, se eu tivesse, por exemplo, um modelo de machine learning que use dados tabulares, existe alguma vantagem eu colocar o DBT no meio ao invés de usar só um TensorFlow e um Apache Beam, alguma coisa assim? Quando tu fala dados tabulares... De tabelas de bancos de dados, enfim. Tem uma tabela no banco de dados, eu vou alimentar isso para um modelo lá na frente. Existe alguma razão de eu botar o DBT no meio ao invés de usar um TensorFlow ou um Apache Beam, por exemplo? Olha, para machine learning, para ser sincero, nunca usei o DBT para isso. Eu já vi pessoas usarem. O DBT ele tem uma forma muito fácil de tu importar deparas. Usa mais para deparas, né? Mas poderia colocar qualquer CSV ali também. São seeds, né? Então não sei se responde a tua pergunta isso. Na verdade, tua pergunta é bem específica com o uso de certas ferramentas que eu também não utilizei. Eu nunca utilizei Apache Beam também. Mas não sei. Tu já usou o Beam? Puder complementar, porque eu infelizmente já usei o Apache Beam. Com todo respeito, é que a minha experiência, eu peguei um negócio pronto que não era muito legal. Mas o que eu colocaria é que eu acho que são perguntas, são funções um pouco diferentes, eu acho, né? Entre o que você vai usar num modelo de redes neurais com TensorFlow, rodando dentro de um Apache Beam, etc. O que eu pensaria em colocar se vão ter mais coisas que vão depender tanto antes quanto depois dessa sua tabela, né? Então, vamos supor, você tem mais tabelas do mesmo projeto e só essa é um input para um modelo de machine learning, mas você tem mais, sei lá, 5 tabelas dentro do seu data warehouse. Você ter isso declarado no DBT e colocar juntamente a tabela como
pode ser como uma seed, ou enfim, como uma source, ou como qualquer coisa ali dentro do DBT para integrar a um projeto que já é existente, e você consegue integrar numa página de documentação do DBT, e você consegue colocar lá dentro, essa tabela é utilizada, downstream para Apache Beam, rodar um modelo de TensorFlow ou whatever. Eu acho que tem mais valor nesse sentido de você integrar a um ecossistema que já é existente e que vão ter coisas que vão depender dessa tabela para frente e que essa tabela depende de coisas para trás, sabe? Então é mais nesse sentido. Então se você tem um uso pontual de, cara, eu preciso extrair uma tabela do meu Postgres e quero jogar no Apache Beam e rodar um TensorFlow. Eu acho que se você quisesse muito, se você gostar muito de DBT, até pode ser que você não esteja com preguiça de escrever um create table as da sua tabela, etc. Mas ele gera mais valor nesses ambientes agregados, eu acho, assim, né? Ou isso, ou você pode substituir e usar, por exemplo, como você falou, Apache Beam e TensorFlow, estou assumindo uma stack bem específica, né? Você pode usar, se tiver num Databricks ou num Snowflake, aí sim, você pode substituir esse tipo de arquitetura para um modelo Python em DBT também. E aí você consegue chamar um Snowpark ou as próprias funções em Python do Databricks para fazer esse tipo de coisa. Você vai ter esse suporte. Mas, como sua pergunta foi bem target dentro daquela arquitetura, eu consideraria pensar no ambiente em volta. Show de bola, muito obrigado. Próxima pergunta. Você tem uma pergunta? Divertiu, Lucas. Você comentou ali, mas em algum ponto da apresentação sobre a questão uma arquitetura padrão, que por acaso eu concordo muito, né? Que você ter Airflow, DBT e algum Cloud Data Warehouse e, enfim. Em que momento que você acha que começa a valer a pena pensar nessa estrutura escalável, né? Porque ela é um degrau um pouquinho alto. Então, cara, como que você justifica para alguém, tipo, eu pego a minha API do Google Ads e eu coloco o conector do Power BI e tenho meu dashboard. Como que você justifica, e nesse caso não justifica, né? Mas a partir de que momento você justifica, tipo, cara, a gente precisa sair de conectores nativos do Power BI ou, sei lá, algum ADF da vida que faz tudo com caixinha ou qualquer coisa assim, para uma opção mais escalável que vai usar realmente DBT, algum orquestrador, cloud, etc. Cara, a minha opinião assim tem muito a ver com o cliente de fato, né? Porque, por exemplo, sei lá, tem o seu Zezinho do mini mercado ali da esquina e ele quer integrar alguma coisa. Nunca que eu vou sugerir para ele uma arquitetura tão robusta assim e escalável, não faz sentido. Agora, para uma empresa grande, que tem vários setores, que eu estou fazendo algo dentro de um lugar específico, mas eu sei que aquilo pode escalar para outros setores, ou até, sei lá, de repente uma empresa que é multinacional pode escalar isso globalmente. Então, acho que tem mais a ver com isso, assim, qual que seria a mira, né, do negócio, sabe? A gente começa aqui e está mirando aonde? Porque, de fato, se for uma coisa que tipo, vai ser fácil de fazer e não vai escalar muito, na minha opinião, não precisaria, né? Poderia ser algo simples de fato e manter nisso. Eu tenho até algo para contribuir aqui, que isso vai muito da governança que você quer ter dentro da companhia, né? É muito comum, às vezes, ter relatórios, ter dados muito regionais ou muito localizados ali, porque hoje o maior concorrente de uma plataforma assim é o próprio Excel, né? Então, se você não tem uma estrutura de dados escalável, muito bem desenhada, muito bem estruturada, para um usuário final, para um usuário de negócios, abrir um Excel, criar seu relatório ali e apresentar isso, é muito fácil. Então, depende de quanto você quer, quanto de governança você quer ter dentro da sua infraestrutura, dentro do seu ambiente, né, e quanto você quer padronizar essas entregas de relatórios. Os números têm que bater no final, né? Então,
Um usuário do Excel ali, ele pode trazer uns números que de repente não bate com o seu final, e aí fica aquela dúvida de qual que é o certo, né? O que está acontecendo. Então, acho que também a decisão vai muito disso, né? O quanto de governança, o quanto de padronização você quer na sua informação. Obrigada pelas perguntas. Opa! Eu acho que também, para complementar um pouco a resposta, que é interessante, anexando esse processo de governança, volume de dados, tipo de coisa, tem muito a ver também com a expertise do time da empresa. Porque, dependendo daquilo que tu faz, o ligar caixinha no ADF, no hop, no Fivetran, no que tu quiser, gera o mesmo resultado do que tu gerar um passivo de código em Python, em SQL, entendeu? Então, depende muito da expertise e do volume, porque todas essas ferramentas escalam. Hoje, o hop escala, o Pentaho escala, o ADF escala muito bem, então, todas elas escalam e geram também um passivo de código menor. Então, tudo depende do volume e principalmente do expertise de cada empresa. Né? Isso vai tanto num lado quanto no outro. De vez em quando, também uma expertise em ADF, a empresa não vai conseguir tocar aquilo, sabe? Tipo, pode ser uma expertise muito pequena, né? Tipo, isso aí. Tipo, Python é uma coisa que também é grande em certo sentido, mas também pode ser que algumas equipes também não saibam trabalhar com Python. Só para fechar, porque eu achei muito curioso o ponto que tu tocou, fechar antes que a Ornella me assassine, a gente estava conversando sobre isso hoje, mais cedo, e a gente estava conversando com o nosso CTO, a gente tem vontade de montar em algum momento um artigo, que é uma apresentação, mostrando algum framework considerado obsoleto, tipo um SYS da Microsoft, ou sei lá, o próprio Hop, ou o Pentaho, construir um pipeline, e o título vai ser: esse pipeline é melhor que todos os pipelines de vocês. Porque você consegue construir ferramentas, pipelines governados e, enfim, com escala e tudo mais, e você consegue fazer muita coisa muito ruim usando AWS, Snowflake, o próprio DBT. Então, é sobre processo e é sobre saber construir, acho que e sobre ler a documentação também, que é importante que lá o DBT ensina a fazer bonitinho, mas é isso. Vamos agradecer novamente o Lucas? Obrigado.